matinal, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. Hoje vamos estar estudando a lição de número 8, que traz por título uma lição de humildade. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui é bênção pura essa mistura. Já quero agradecer ao nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, por esta oportunidade daqui estarmos ministrando a palavra do Senhor. Hoje, então, com a participação do nosso pastor, nosso amigo, ele, que faz parte da diretoria da igreja, pastor Marcos. Seja bem-vindo. Eu quero desde já agradecer pelo convite, porque é tão importante falar sobre a questão da humildade. E trazendo do sentido de exemplo que Jesus nos dá e que nos deu e tem nos dado o tempo todo, faz com que a cada dia a gente venha aprendendo mais o que é ser humildade. Não no sentido tradicional da coisa, mas no sentido de viver a própria palavra. Eita, se prepara aí, viu? Porque o pastor Marcos é professor, homem tem conhecimento, tem vida a notar, por isso que vai estar ministrando hoje. Já pega aí sua caneta, seu caderno, a sua revista para estar nos acompanhando aqui no EBDcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itabuna. Já quero também agradecer toda a diretoria que sempre está conosco, viu, ministrando a palavra do Senhor. Mas, pastor Marcos, todo mundo quer saber, uma lição de humildade, que lição é essa? Que humildade é essa? Fique à vontade. Quando se trata da questão da humildade e do exemplo que o próprio texto áureo diz, né? O próprio texto diz que porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, na verdade a gente vai ter uma história gigantesca neste momento especial, dizendo do porquê que Jesus trouxe isso para os seus discípulos. Nós sabemos que vai ter a situação do lavar os pés, o motivo do lavar os pés. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Para que ele fez isso com os seus discípulos? Se na verdade não havia necessidade, olhando por um texto comum do dia a dia, do que eles faziam como hebreus, no período de Páscoa ou da aproximação da Páscoa, como aconteceu. Então, quando se trata de humildade, nós também temos que trazer até o sentido da humildade do que o próprio Aurélio diz o que é humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Em teoria mais comum, nós podemos dizer que a humildade basta ser positivo, né? E uma pessoa que busca aquele fazer o bem sem olhar a quem. Todo cristão, então, tem que ser humilde? Na verdade, todo cristão tem que ser humilde, mas tem que ter uma diferença do que é humilde e da humildade. Porque há os cristãos que servem a Jesus, que buscam em Jesus, é natural, é uma coisa natural, vem de dentro para fora. Não é aquela questão de imposição, de eu tenho que ser humilde, não é o que eu tenho que ser humilde. Se torna humilde por natureza, por causa do Espírito Santo que habita em vós. Sem o Espírito Santo fica difícil ser humilde, né? Não tem condições nenhuma. A vontade do homem é ser arrogante, prepotente, soberbo, mas aceitou a Cristo, o Espírito Santo passa a fazer parte, por isso a humildade faz parte da vida cristã. Mas nosso textuário, fica à vontade, pastor. O nosso textuário, como eu disse antes, diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O significado, como está dizendo no textual, aqui mesmo dizendo para conosco, diz assim: Jesus nos ensina através do seu exemplo a importância de servir uns aos outros com humildade, seguindo o modelo que ele mesmo estabeleceu. Dando já início nesse sentido, nós temos que entender sobre o primeiro tópico da lição, que fala de uma história real sobre a humildade, o lava-pés. Nós sabemos que o próprio Talmud, né, ele que é um compêndio de leis e costumes da época de Jesus, e até hoje muitos deles ainda assim o seguem lá, os hebreus ainda seguem nesse sentido, trazia algo muito importante no sentido de receber visita em suas casas, principalmente em momentos importantes, como estava no momento de Páscoa. A primeira coisa que se fazia era ter justamente o lavar os pés dos seus convidados, dos seus convivas. Toda pessoa que chegava no seu lar tinha que lavar os seus pés. Mas por que fazia isso? Porque naquela época, a região muito árida, existia o calçado deles, que eram as alpercatas, eram alpercatas, na verdade, abertas. E com isso se sujava muito e ficava com os pés todo empoeirado, todo sujo. E quando ia entrar na casa de alguém, automaticamente trazia a sujeira para isso.
Por isso os discípulos tinham uma preocupação, por causa da questão tradicional, melhor dizendo, os judeus, a preocupação tradicional deles de lavar as mãos, criticava os discípulos de Jesus porque não lavaram a mão para comer e tudo mais isso. Então, quando eles entraram nessa casa, no dia que Jesus assim o fez, que segundo alguns historiadores dizem que foi uma quinta-feira, outros dizem que foi numa quarta-feira, chegou até esse local e eles sentaram à mesa para assim fazer a refeição. Mas nenhum deles lavou os pés, nem tampouco as mãos para assim participar da refeição. Ficou todo mundo na expectativa, né? Todo mundo. É por isso que a nossa verdade prática vai estar falando muito acerca da submissão, do serviço, da aplicação, do resultado. Então, Cristo Jesus vai estar nos ensinando o que deve ser feito. Se você quer agradar a Deus, faça o que Jesus Cristo ele fez. É por isso que a nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Você que está em casa, abra sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Faça a leitura, tá bom? Dando seguimento à nossa introdução. Fique à vontade. Da mesma sorte, acontecendo essa situação toda com Jesus, mas nós temos que trazer o antes. Jesus, quando saiu nos confins ali da Galileia, andando com seus discípulos, ele, na verdade, fez uma caminhada de ensinamento. E nesse período de ensinamento houve muitas situações entre os seus discípulos, porque é aquele tipo de aprendiz, o professor e o aluno. Às vezes o aluno se sente que acha que sabe mais do que o próprio mestre, porque aprendeu mais do que os outros seus colegas. E com isso existia uma disputa entre eles, humanamente falando, sem uma questão espiritual, de quem seria maior entre eles. De quem deles seria o maior? Quem seria o melhor? Nós não podemos esquecer que Jesus, mesmo na condição de homem, quando estava na terra, ele é o Filho de Deus. Ele era o Senhor dos senhores. E ele sabia de todas as coisas desse sentido, porque ele conhecia o interior do homem que ele olhava para cada um deles. E conhecia os seus discípulos. Foi ele que escolheu cada um deles. Alguns podem até dizer assim, por que escolheu Judas, né, Iscariotes? Jesus sabia, e era necessário se cumprir a própria palavra. E eles arrazoavam entre eles quem era o melhor, quem era o melhor. Isso é pura vaidade. Se formos olharmos para os nossos dias, não é tão diferente. Quantos dos nossos que se dizem cristãos, que somos cristãos, porque somos sujeitos à falha? Sim. Temos essas vaidades até nós mesmos, de se achar melhor do que o outro, de se achar que sabe mais do que o outro, e esquece que o verdadeiro cristão, o verdadeiro que serve o exemplo de Cristo na humildade, ele não é melhor do que o outro, ele é um servo. E quem é servo de Jesus já está dizendo, quem é discípulo de Jesus é servo, é para servir, e não para ser servido. Pode ser servido? Sim, pode ser servido, mas tem as ocasiões para isso, porque significa que o outro também está assim fazendo. Então há uma oportunidade para todos, desde que o seu coração esteja voltado com Cristo Jesus. Eu fico observando, né, a sabedoria de Jesus. Jesus veio a esta terra, ele vai separar logo 12 homens, para trazer a sua verdade, trazer o que é que ele quer, o que é que ele não quer, o que é que pode, o que é que não pode. Jesus vai primeiro trabalhar com a liderança, chamando a liderança, escolhendo 12, para que estes 12 pudessem ouvir de Jesus seus ensinamentos, observar também a sua doutrina, obter conhecimento, porque depois quem assumiu a liderança da igreja foram eles. Sim. Os discípulos que ficaram na direção. Aí vem Jesus sabendo, né, pastor? Vem Jesus sabendo da importância da humildade e sabendo que já estava tendo entre eles aqui essa intriga, o maior, o mais importante, o que ensina melhor, o que prega melhor, o que visita mais, o que fala mais com Jesus, o que está mais perto de Jesus. Aí Jesus, observando esse contexto, é que vai apresentar essa história que é belíssima, como o senhor já bem pontuou. Eu lhe falei que aqui o alimento é forte, pastor Marcos, menino, trouxe novidade para a gente, viu? Mas, pastor, né, diante desse contexto, né, haveria essa necessidade de falar da humildade, ou seria algo para ser tão normal? Seria para ser do ser humano, ou não seria para ser algo normal do ser humano? O que o senhor acha? Quando se trata de humildade e voltado para a questão do ser humano, é muito difícil o ser humano ser tão humilde de acordo com o que Jesus assim ensinou. Salvo quando ele se permite que o Espírito Santo de Deus habite sobre a vida dele. Porque quando ele permite isso, há uma regeneração, há uma mudança, há uma busca, na verdade, de viver na vida de sinceridade.
Vivemos uns tempos difíceis nos dias de hoje, muito difíceis. Os tempos tais, trabalhosos, como a própria Bíblia diz, já está acontecendo desde aquela época e hoje, cada vez mais, por causa da aproximação da volta de Jesus. E as pessoas hoje, elas discutem por mínimas coisas, elas têm ciúmes de mínimas coisas, elas têm suas vaidades por coisas pífias. E esquece que existe um prolongar após a tua morte. Significa que, para você morrer, você se torna, na verdade, uma criança, como o próprio Jesus nos ensinou. E essa criança fica no meio do nada, perdido. E ela precisa de alguém que possa lhe conduzir para um lugar decente. Esse lugar decente só pode ser conduzido por Jesus. E aí entra a questão da humildade de Jesus, olhando para os seus discípulos e dizendo assim: olha, eu tenho vos ensinado muitas coisas. Vocês aprenderam até expulsar demônios. Vocês aprenderam até curar enfermos, usando o nome que há poder, um nome que está acima de todo nome. Mas vocês têm que deixar de ser como os outros. Você quer ser como os príncipes, com aquela vaidade toda de aparecer e dizer que vocês são os tais. Não seja isso. Seja aquele que serve ao seu irmão. Não queira ser melhor do que ele. Queira ser servo dele, porque aquele que for servo dele será o maior. Sim, mas ele não diz nem no texto, alguns bíblicos, não diz nem maior, diz grande, porque maior é Deus do que todas as coisas. Então, pastor, podemos afirmar, pastor Marcos vai afirmar aqui agora, viu? A humildade, ela faz parte da natureza de Deus, da essência de Deus. Em outras palavras, o ser humano foi projetado por Deus na criação de Adão e Eva para ser humilde, e o pecado afetou isso? O que o senhor acha? Sim. O ser humano foi criado para ser humilde de acordo com a natureza de Deus. Mas com o que Adão assim cometeu, foi o primeiro homem, significa que nós não tínhamos condições nenhuma de se tornar aquilo que Jesus ensinou. Por isso Jesus veio ao mundo. Veio ao mundo com esse propósito do segundo Adão, o verdadeiro a qual pode resolver todas as coisas. Mas aí entra a questão do livre-arbítrio, meus irmãos. Você é que escolhe se quer ser o que Jesus ensina. Você é que diz se quer ou não. Porque Jesus, ele não invade. Ele permite que o coração do homem seja assim transformado naquele coração duro, naquele coração de soberba, de prepotência. Sim, no coração humilde. Mas é quando você permite isso, diz assim: eu quero receber Jesus para a minha vida, para assim eu aprender com ele o que ele quer de melhor para a minha vida. E eu quero servir. E aí as pessoas dizem: não, eu quero servir a Jesus. Não, Jesus quer que você sirva aos irmãos, às pessoas que estão ao seu redor. E às vezes nós esquecemos disso por causa da questão humana que voltamos atrás. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça, né, que o Senhor nos permite, nos dá deliberadamente, gratuitamente, né? Eles dizem assim: não, eu te perdoo, eu entendo a sua maneira, mas não ande nesse caminho. Não faça como os discípulos estavam fazendo. Faça como eles fizeram depois do grande ensinamento. É por isso que o nosso tópico 1, né, uma história real sobre a humildade, qual a importância desse ato de Jesus sobre os lava-pés? Qual a importância que tem? A importância principal do lava-pés de Jesus é mostrar que ele é mais do que humilde. A humildade dele foi além do que a gente pode contemplar. A Bíblia vai dizer que Jesus, a primeira coisa que fez quando estava com seus discípulos na mesa, levantou-se, cumpriu aquele ritual todo que se acostumava, se fazia com quem ia fazer um tipo de serviço, um trabalho. Amarrou mesmo no pescoço, a parte das mangas, na sua cintura, pegou uma toalha, fez um envolto na sua cintura e pegou uma bacia. Quando ele pegou essa bacia, que colocou água, que veio para os discípulos, Jesus é tremendo. Começou pelos discípulos, pegou Mateus, pegou Judas Iscariotes, chegou diante de João, de todos os outros, foi lavando os pés, e aquilo chocou não só a Pedro, mas eu acredito até os outros que se permitiram ser lavados primeiro. Pedro foi o último. Por que chocou? Porque naquela época, só quem fazia esse tipo de serviço era quem era, na verdade, escravos.
Olha que discípulos com seus mestres, eles tinham que servir aos seus mestres em tudo, menos uma coisa. O Talmud, que envolve o Pentateuco, né, que os 5 primeiros livros que nós conhecemos do Velho Testamento, ele nos esclarecia, o próprio Talmud, como já disse, que é um compêndio, né, de leis e costumes daquele povo judeu, daquela época, dos sacerdotes, do que eles seguiam, e que era um ensinamento comum. Já dizia bem claro, olha, você pode fazer tudo o que o mestre quiser fazer, até coisa que você não queira, você tem que fazer, porque o mestre é que manda, ele é professor, ele está ensinando, você tem que aprender. Agora, uma coisa é você estar livre. E o que é que estou livre? Lavar os pés do mestre. Aí não, isso aí não. Isso aí quem faz é os escravos, é aquele ralé, aquele que não é ninguém, que você passa e nem vê. Aí, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas passam por questões de estar com vestes não chamando atenção, nem cumprimentam, nem abraça, nem dá uma paz, nem dá um bom dia, passa e nem viu. Rapaz, você viu aquele rapaz que estava sentado ali? Não, não vi. Mas se estiver bem vestido, se perguntar, diz até o sapato que está usando, a cor do sapato. E Jesus fez com que eles vissem que aquelas pessoas que não são vistas por muitos, é para ser vistas, é para ser amadas, é para ter uma mudança de vida. E Jesus pegou e começou a lavar. Aí mais à frente nós vamos ver o que foi que Pedro assim fez, né? E é perceptível, né, que os próprios discípulos, na verdade, para muitos, não eram nada. Sim. Dificilmente a autoridade estaria escolhendo aqueles discípulos para estar seguindo, porque seguir o mestre é algo muito importante. Então, eles tiveram a oportunidade, foram chamados por Jesus para estar sendo seus discípulos, ensinado por ele. Mas talvez, com o passar do tempo, olha, o nosso mestre é grande. Nós também somos grandes. Nosso mestre aí, ele ensina viu a cura que ele fez? Estamos do lado dele. E quem sabe as próprias pessoas começam a procurar. E aí, João? Então você começa a engrandecer. Olha, você é mestre, você é discípulo de Jesus? Sim, eu sou da equipe de Jesus. Eu sou da diretoria da igreja de Jesus. Eu sou de Jesus. Isso começa a criar neles essa exaltação, que é algo que vai totalmente ao contrário do que é Jesus. Aí Jesus, para quebrar isso, que vem aqui no nosso terceiro ponto, olha, mudança de paradigma. É quando Jesus vem para quebrar esse ponto. Fica à vontade, pastor. Foi surpreendido. Foi surpreendido de tal maneira que Jesus, lavando os seus pés, fazendo algo que, se um judeu ali, ou algum daqueles sacerdotes entrasse e dizer, que escândalo! Um escândalo na sociedade. Jesus já andava com os publicanos, Jesus andava com pessoas os pecadores, e agora está lavando os pés dos discípulos. O discípulo, como o Senhor mesmo disse, não era ninguém visto pela sociedade, mas passou a andar com quem curava, com quem ressuscitava mortos, com quem curava os leprosos, cegos, paralíticos, e que o próprio João, que era visto como uma autoridade espiritualmente falando e respeitada por todos, falou dele e falou de uma maneira sendo submisso a ele. Poxa, se João fez isso, né? João Batista fez isso. Então, quem somos nós? Nós somos ninguém, nós já estamos com quem é o Filho de Deus, nós estamos bem, então somos autores, fomos escolhidos no meio de muitos. Que privilégio! Sim, mas não para ter arrogância de querer ser melhor. Como eu disse antes, eles vieram já com Jesus antes e arrazoando entre eles quem era melhor, quem era entre eles o que ia ser o primeiro no reino dos céus, no reino de Deus. Quem seria o melhor? Olha o que eles estavam fazendo. Jesus não. Jesus começa a lavar os pés deles, a cada um deles, de uma maneira tão humilde, meu irmão, que se eu for analisar bem, a Bíblia diz, né, nós vamos ver mais na frente, mas eu vou tornar a falar, que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz assim, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele não usou de usurpação por ser igual a Deus. Ele se humilhou e se tornou como um de nós. Agora imagine só, um Deus se tornar, desculpe o termo, mas um reles mortal como nós, com um propósito de salvação e de ensino. Agora imagine nós na posição que nós temos hoje, muitos são, não só na posição eclesiástica, mas na questão secular também, posição grande, e daqui a pouco, não, você vai ser o porteiro,
da porta, você é o pastor, agora você vai ser o porteiro. Eu vou ser o porteiro, eu sou pastor. Eu estive num congresso de militares. Na época eu era tenente da Polícia Militar. E nesse congresso que eu fui, cheguei lá, tinha um senhor limpando a porta do local onde ia ser o evento, limpando lá com a vassoura e um balde nas costas com um pano, e ali limpando. Daqui a pouco ele foi lá do banheiro, a gente entrando no banheiro, senhor, desculpe aqui. Ele, não, pode ficar à vontade, irmão, fica à vontade. E limpando. E aí eu cumprimentei ele, todo mundo cumprimentou, mas ele lá limpando, tranquilo. Daqui a pouco a gente descobre que o homem era coronel da Polícia Militar. O coronel estava limpando o banheiro para os soldados, sargento, tenente, subordinado deles na questão secular, fazendo a limpeza. E a gente só veio saber isso quando começou o congresso, que ele se vestiu todo, que todo mundo estava fardado, que a gente veio ver, rapaz, o cara estava limpando o banheiro, é o coronel. Isso é verdadeiramente compreender quem é Jesus. Isso verdadeiramente até me emociona em falar isso. Isso tocou em mim. E eu pude dizer, agora eu sei o que é servir a Jesus. E depois disso minha vida mudou. E não mudou porque eu só vi, porque eu permiti que mudasse. E eu sei que ainda sou falho em muitas coisas, meu pastor. Você que nos ouve, todos nós somos falhos. Mas a cada dia eu busco melhorar, mas eu busco melhorar buscando na palavra de Deus, buscando o que Jesus quer para a minha vida, o que é que Deus quer para a minha vida. E busco trocar todos aqueles erros que a gente cometia por naturalidade, humanamente falando. Porque quem é servo tem que viver Cristo mesmo. E outra, toda vez que fazemos alguma coisa que traz uma tristeza para o outro, não esqueça que nós estamos fazendo isso para Cristo. Porque quando a gente faz o bem, a gente faz para Cristo. Tudo que fazemos é para Cristo, é por Cristo. E a gente não pode de forma nenhuma se permitir isso. E o exemplo daquele coronel, não vou mentir, tem mais de 15 anos isso. Foi lá em Vitória da Conquista. Eu não esqueci nunca. E isso guardou no meu coração e foi um aprendizado. Agora imagine só os discípulos juntamente com Jesus e Jesus lavando os seus pés. Bem como o senhor comentou, né? Aí veio, né? Jesus, ele é Deus, veio a esta terra, os discípulos olhavam para Jesus como o seu mestre, o seu líder. Até aí tudo bem, Jesus é o mestre, é o grande professor, mas de repente, aquele que é Deus, aquele que é mestre, vai fazer a função não de um servo, mas sim de um escravo. E é dito na história que as pessoas que ficavam na responsabilidade de lavar os pés era o servo mais inútil, aquele que não servia para nada, que não tinha utilização, não tinha outra habilidade, era colocado para lavar os pés, era o servo mais inútil. E Jesus Cristo se colocou nessa posição para trazer um ensinamento, primeiro para demonstrar que Jesus não somente ensinava sobre humildade, ele era humilde, e o seu discípulo, se quisesse andar com ele, seguir com ele, deveria ter essa mesma humildade. É por isso que nosso tópico 2, pastor, vai trazer a temática: humildade implica autoconhecimento. Fica à vontade. O próprio nome está dizendo, autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Você sabe. Cada um de nós sabemos o que nós fazemos de certo ou errado. E no sentido da questão da humildade. Porque a gente acha que ser humilde é ser bonzinho, é ser, né? Não, é porque eu dei o lugar para o outro primeiro, eu estava na fila do banco, eu liberei para a pessoa ir para frente. Isso não é humildade, isso é uma questão de educação. É uma questão de educação e de princípios que você trouxe do seu lar. Tem gente que não dá a vez do outro por uma questão de princípio. Aprendeu a ser brabo mesmo, que vai na frente. Já Jesus, não. Ele diz assim, olha, procure olhar para o seu interior. Veja o que é que tem de bom e de ruim. Para você aprender de mim o que deve ser feito. Como diz o próprio texto, diz assim, ó, desta forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza, devido ao pecado que temos dificuldade em nos submeter aos outros, em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Então, é aquela soberba de achar que é melhor do que o outro. Vou fazer uma crítica, meu pastor, aproveitando isso, eu sei que muitos estão vendo na live. É comum a gente ir em alguns eventos que existem pastores e os próprios membros
evangelista, diácono e tudo mais. E aí chega na hora da refeição. Eu entendo que na questão de subordinação, no sentido de respeito à autoridade, nós damos a preferência às autoridades, sim, isso é natural. Mas eu, na condição de pastor, porque a minha ovelha está na frente lá, ela não fez a parte que ela deveria. E eu passar na frente dela para poder ser primeiro, sentar na frente e querer ser o primeiro, eu não consigo fazer isso. Eu pego meu prato, se tiver 200 na minha frente, eu vou ficar atrás dos 200. Porque todos vão comer o mesmo, todos vão ter que comer, todos vão ter que participar. Mas não, alguns dos nossos, não estou falando de Bahia, estou falando, porque eu já fui em outros lugares, em outros estados, a gente vê muito isso porque eu sou a autoridade, eu sou o pastor. Esquece que o pastor é o servo do menor. É o servo das ovelhas, porque as ovelhas não nos pertencem, pertencem a Jesus, e Ele nos confiou para cuidar dessas ovelhas. Então, eu vejo na condição, até de condição de pai. Você que é pai, né, e você que é mãe, eu tenho certeza que quando você faz uma alimentação da sua casa, e é regrado, não é muito regrado, a primeira coisa que você se preocupa em esse alimento é ser para os seus filhos. Você dá para os seus filhos, às vezes fica até com fome, mas primeiro os seus filhos. Agora imagine só, na condição de pastor, cuidando dos filhos de Jesus. Não, primeiro eu, pastor. Não. Por último eu, pastor. Primeiro as ovelhas de Jesus. E quando a gente age dessa forma, é uma questão natural de Jesus. Por isso que choca para aqueles que fazem isso por natural, que vê algum outro fazendo, meu Deus, como é que o irmão faz um negócio desse? Mas fica até com medo de chegar para ele e falar, não faça isso não, meu irmão. Olha, porque pode trazer até uma contenda, uma revolta, uma tristeza no coração, e guardar isso e ficar como crítica para o resto da vida. Eu sei que é um momento que a gente até aproveita para dizer isso, porque é um recado para a gente fazer o que a Bíblia está nos ensinando, e o próprio texto, né, está nos trazendo. Autoconhecimento. Se conhecer. E entender o que é que eu estou fazendo de o Adão anterior, o primeiro Adão, e o que eu devo fazer do segundo Adão, que tem nos ensinado de maneira brilhante. E é difícil, né, pastor? Porque o autoconhecimento fala muito também da nossa natureza. A nossa velha natureza, o velho homem. E a tendência do homem é ser arrogante, prepotente, soberbo, só pensar em si. Sim. Quem tem a unha maior que suba na parede. Primeiro sou eu, depois sou eu, depois sou eu. Foi os exemplos que nós trouxemos aqui. Se sobrar tempo, penso nos outros. Primeiro eu penso em mim, o individualismo. E tudo isso está na sociedade. E nós crescemos nessa sociedade individualista, capitalista, que só pensa em si. Mas somos discípulos de Jesus. Aleluia. É aqui agora que vem todo o segredo. Pela natureza humana, pela nossa civilização, pela nossa sociedade, você vai ser prepotente mesmo, arrogante, só vai pensar em você, vai querer se dar melhor em tudo, mas você é de Jesus. Aleluia. Quem é de Jesus age diferente, pensa diferente. E o próprio Jesus, que é o nosso ponto 2 aqui, né? O exemplo deixado por Jesus. Jesus não somente falava, ele vivia e deixou esse exemplo, mas fez a diferença para os discípulos, foi importante. O que o senhor acha sobre esse exemplo deixado por Jesus? Fica à vontade, pastor. Jesus mesmo dizia que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Por aí já diz tudo. Sendo Deus, né? Deixou de ser, olha, Deus eterno, deixou de ser por cumprir o que o Pai assim determinou que fizesse. Obediência. Assim o fez. Se for mais à frente, eu até sinalizei aqui, que diz assim, à luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros e submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Não quer obedecer à autoridade constituída por Deus? Porque eu sempre digo, até quando eu ensino na igreja, que eu acho, é uma dúvida que dentro da igreja é um demônio querendo entrar em algo que não é do Senhor. Porque a Bíblia é clara, ou é ou não é. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho
meu querido, é dúvida, não traga para o meio do povo de Deus. Isso não é humildade, isso é soberba mesmo, isso não é seguir o exemplo de Jesus. Jesus dizia o que tinha que ser feito, o que teria que ser feito, o que deveria se fazer. Jesus não dizia, eu acho que tem que ser. Não, nunca disse isso. E é um tema assim, não, mas eu acho é porque eu posso ter dúvida. Sim, você pode ter dúvida, mas não trazer como uma verdade. Você pode ter dúvida, porque tem dúvida de alguma coisa, tem que perguntar, para buscar a conhecer o que deve ser entendido, mas não trazer. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente diz bem claro, tem que ser natural. Como é que o servo do Senhor, eu, servo do Senhor, que conheço da palavra, que digo que vivo da palavra, não ajo naturalmente daquilo que se chama de humildade que Jesus nos ensinou? Veja a condição de Pedro. Pedro servia a Deus, sim. Pedro é um dos escolhidos. Olha, na transfiguração, quem estava lá? Pedro foi um dos escolhidos. Isso é privilégio, sim. Mas quando Jesus foi lavar os pés dele, Pedro ainda está com a questão do velho homem, o ranço do velho homem. Não, meu pé não lava, não. Isso é coisa dos mendigos aí, desse povo escravo. Não, tu não. E Jesus disse, Pedro, se tu não permitires que eu lave os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo, porque tu não está entendendo nada. Mas depois você vai entender. Fique tranquilo. Você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. É aí que quem não serve a Jesus tem que entender que para você conhecer Jesus, você tem que vir para a igreja mesmo. Vir para a escola dominical. Os crentes também, viu? Vir para a escola dominical. Porque é onde você vai começar a conhecer da palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, quando entra no homem, ele passa a conhecer o Deus da palavra. E você passa a conhecer quem é Jesus. E quando conhece, é um amor tão tremendo que a gente não consegue ser o velho homem. Porque é morto na hora, o velho homem some. Ah, mas eu sou sujeito a queda. Sim, mas tem a questão da regeneração, tem a questão da santificação, que é dia a dia, todos os dias. Hoje, se Jesus voltar agora, eu sou arrebatado. Mas amanhã, se eu não estiver na mesma condição que eu estou agora, não serei arrebatado. Vou ficar que nem os demais. Então, nós temos que entender isso. Tem que se permitir Jesus trabalhar nas nossas vidas. E aí, para complementar esse texto, é como eu disse antes, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tendes em vós o mesmo sentimento. Já está dizendo, ó, sentir como Jesus sentia. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como? Deixou de ser o que ele era para poder servir. Aí eu sou pastor, não, eu não vou pegar o banco da igreja não, porque isso aí não é minha função não. Eu sou diácono, não, eu agora sou diácono, eu não vou fazer o que eu faço, não vou lavar banheiro, não vou ficar ali na porta. É mesmo? É. Então siga o exemplo de Jesus, que fez uma condição de um escravo, para poder os discípulos entender que é preciso ter humildade. E essa é a humildade natural. Não é aquela assim, não, você porque o pastor mandou, eu vou ter que fazer. Não, isso aí não adianta não. Porque dentro do seu coração, e você não esquece que nós temos um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, sabe de tudo, sabe até antes de o que eu vou falar, e já sabe o que eu vou falar. Como é que eu vou poder enganar a Deus? Aí entra outra situação, o pecado. Na frente do pastor Carlito, na frente do pastor Giovanni, o pastor Marco é santinho. Mas por fora, comete erros absurdos. É mesmo? É, só estou conjecturando. Erros absurdos. É mesmo? É. Mas ninguém viu não. É mesmo? Jesus não viu não? O nosso Deus não viu não? Não está escrito lá não? Não está sendo escrito tudo não? Anotado não? Tá. E vou prestar conta. Então a gente tem que entender isso, tem que entender que Jesus está conosco todos os tempos. Ele mesmo disse, estarei convosco como sempre conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Mas a gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso, a gente olha assim, Jesus está comigo. Então, na hora de pecar e dizer, eu posso até estar com vontade de pecar, mas não vou. Por quê? Porque o meu pai está comigo, dizendo, não é para fazer e eu vou obedecer. Olha a obediência, olha a submissão, olha o respeito à autoridade, olha o amor, olha aprendendo com o pai. É isso que Deus quer para nós. Esses dias eu fiquei tão feliz aqui na igreja,
feliz assim por um momento, né? De repente estava lá sentado no meu local e tinha um diácono que tinha o momento das ofertas, que ia tirar a oferta. Mas de repente acho que faltou alguém na equipe e eu estou vendo ele com 2 salvas. Ele disse, não pode negócio desse não, vou pegar meu galardão ali agora. O diácono com 2 salvas, não vou não, me levantei imediatamente, falou, não, meu irmão, segura aí que eu vou tirar a oferta aqui, fique tranquilo. Não, pastor, não, fique tranquilo, eu quero receber esse galardão de estar servindo a minha igreja. Eu peguei a salva e comecei a ajudar o diácono a servir também e ajudar a tirar as ofertas. Porque a gente sabe que é a função, no caso do diácono, do auxiliar da igreja, mas nós que estamos lá, estamos para servir, independente da função. Eu fiquei todo feliz, eita maravilha. De repente veio o diácono, não, pastor, deixa eu servir, e acabei perdendo, se eu peguei a metade do galardão, porque um outro diácono chegou e pediu, disse, tá bom, né? Já começou a função, eu vou deixar, viu? Mas o senhor tirou meu galardão. Porque na igreja, sim. Eu sou da igreja Assembleia de Deus ali nasci em Venceslau Guimarães, mas eu fui de auxiliar, de porteiro até pastor. Né? Todas as funções na igreja, a gente acabou dizendo, mas pensa a função boa de diácono, de pegar cadeira, de limpar a igreja, de lavar banheiro, ou felicidade que acontece na nossa vida. Porque a gente sabe que está servindo a Cristo. Agora, o que muitas pessoas não entendem, pastor, e têm dificuldade de servir, é porque se Jesus tivesse uma cadeira no púlpito, essa aqui é a cadeira de Jesus, e Jesus vai sentar fisicamente, vai estar fisicamente ali, visivelmente. Meu irmão ia fazer fila para dar água. Onde Jesus pisasse, ter gente limpando, ia fazer fila, porque Jesus estava lá na sua presença. Você estava vendo, ia fazer fila. Mas Jesus vai deixar bastante claro que nós servimos a Ele, como o senhor bem disse, quando nós servimos o nosso próximo. Sim. Meu sonho é servir a Jesus. Sirva o seu próximo. Quem serve ao próximo está servindo a Jesus. Agora todo mundo quer saber o seguinte, pastor. É aqui agora que vem a cereja do bolo. O que fazer para ser o maior no reino de Deus? Tem esse negócio do maior, menor? Tem, não tem? E o que é necessário fazer? Jesus deixou bem claro quando eles arrazoavam, como eu disse antes, no caminho, quando estava saindo nos tempos da Galiléia, indo para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, Jesus reuniu e perguntou a eles o que eles estavam razoando entre si. E eles ficaram meio entristecidos, assim, meio contritos, não quiseram falar do que se tratava, e Jesus começou a falar assim, olha, você quer saber quem é o maior, né? Entre vocês. Quem de vocês é o maior? Aí ele pega um texto tremendamente da palavra de Deus, que eu até anotei aqui, eu vou trazer para os irmãos, que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 46, assim. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto e começou a razoar. E disse-lhes, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, será de forma, não disse nem o maior, mas o grande entre eles. E eles ficaram sem entender de certa forma. E Jesus chegou assim para eles e disse assim, olha, meus queridos, você sabe por que eu falei que vocês precisam de uma criança, ser como uma criança? Porque a criança é pura. Ela pode até cometer seus erros, mas ao mesmo tempo, como ela briga com a outra, ela está lá se abraçando e se beijando. E as crianças dividem, mesmo às vezes algumas que querem algum brinquedo ou outro, mas a natureza humana acontece, sim, mas daqui a pouco ela está liberando, ela pega aquele amor uma para com as outras. Elas fazem isso. Se vocês quiserem ser o maior, como vocês estão razonando, seja o menor, seja quem serve, seja como elas, pura. Tenha, na verdade, olha, um lavar regenerador do Espírito Santo na vida deles. Ainda diz mais, olha, purificação e santificação constante. Faça isso, que vocês vão compreender muito mais. E eles absorveram isso. Aí a gente vai para Pedro, né? Quando vê Pedro, que fez aquela coisa toda, aquela confusão toda, daqui a pouco Pedro diz, não, desse caso, não lave sobre meus pés, não. Pode lavar minhas mãos e minha cabeça. E Jesus olha para ele e disse, ô Pedro, não precisa isso, não, só lá por baixo dos pés.
E Pedro olhou, só meus pés? Pode ir, não, só os pés. Mas por que os pés? Mas por que os pés? E ele disse que já estava purificado o restante do corpo. Os pés é justamente por isso. É o caminhar, é o viver, é a questão da pessoa, louvado seja Deus, ter uma vida diferenciada em Cristo Jesus. Ser humilde, ser puro, ser verdadeiro. Porque lavar os pés é isso. Porque a gente é sujeito às falhas, aos caminhares errados. A gente está indo trilhando no caminho do Senhor, daqui a pouco alguns se afastam dos caminhos do Senhor. Alguns chamam de desviado, eu não chamo de desviado, eu chamo de caído. O caído que pode levantar. Porque desviado já é Satanás, que já se desviou mesmo, já está condenado. Nós não. Nós, por causa da misericórdia e a graça de Deus, nós ainda temos aquela, enquanto vida, né? Enquanto tiver vida, a oportunidade de se arrepender e ser perdoado por Jesus. Então quer dizer que eu posso pecar, e aí eu vou ser perdoado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós cometemos, às vezes, por causa da soberba, por causa da vaidade, por causa da falta de humildade plena, porque tem humildade, mas não é plena, sujeito a cometer em momentos difíceis erros. Mas aí vem a palavra que a gente pode ser perdoado, sabe quando? Quando nós pedimos perdão. Eu fiz um mal ao pastor Giovanni? Fiz. Mas eu estava certo, me achei o máximo, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim vai me incomodar, vai dizer assim, sim, você acha que você está certo? Já que você está certo, não vai pedir perdão a ele. Mas se eu estou certo, como é que eu vou pedir perdão a ele? É mesmo? Você machucou ele, não foi? Foi, mas ele merecia, é mesmo? Já pensou se Jesus machucasse a cada um pelos nossos erros? Seríamos todos fulminados. Jesus disse, não, eu vos perdoo. Eu vos perdoo porque eu vos amo. Eu vos escolhi. Não foi você que me escolheu. Foi eu que vos escolhi. João capítulo 15, versículo 16. Ele nos escolheu. E com o propósito de quê? De servirmos. Mas por que servirmos? O jugo é suave e leve. O jugo é suave e leve. Mas tem jugo? Tem. Você quer o quê? Servir a Deus e ficar no bem bom? Você o quê? Deus é algum... porque serviu, Jesus serviu como serviçal, como se fosse um escravo. Quer dizer que Jesus é isso? Não. Ele só fez isso para dar exemplo. Já que tu quer ser maior do que o outro, veja como é que para chegar a essa posição. Nós sabemos que teve situações de uma mulher chegar para Jesus, eu quero que o senhor coloque do lado direito, do lado esquerdo, do seu lado, do lado do reino, os meus filhos. Ele falou, minha filha, não é por aí não. Eles podem até por onde eu vou ir, mas quem escolhe isso é meu Pai. Olha a submissão de Jesus na condição de homem para com o Pai. Você está pedindo uma coisa que você não sabe o que você está pedindo. Então, às vezes, nós pedimos muita coisa a Deus que a gente não sabe o que está pedindo. Por que não sabe? Aí eu digo, porque não ora, porque não jejua, porque não lê palavra, porque quer viver a vida do mundo, acha que as coisas do mundo é mais importante do que as coisas de Deus, falta cultos, e porque diz que está cansado, e esquece que quem renova, quem dá as portas é Deus, porque só pode esquecer, não é possível. Fala com os lábios, mas o coração não é esse? Não existe isso. Então, o verdadeiro cristão que tem humildade, mas humildade natural, não é humildade para mostrar para os outros que é humilde. Isso gera no seu coração, na sua vida, algo natural. Por isso que as pessoas dizem assim, você é crente, né? Nunca lhe viu. Você é servo do Senhor, ele está todo maltrapilho, jogado lá de roupa de trabalho. Por que não? O Senhor olhar o sentir. Não, ele sentiu, não, ele viu Jesus na tua vida. Por isso que ele disse, aí a humildade aí, só no olhar viu a humildade. Não precisou dizer que eu sou humilde. Não, ele viu. Agora, quando a pessoa passa despercebido, isso é para você, viu? Para a senhora, para o senhor, para o jovem, adolescente, todos. Está no trabalho lá na sua faculdade, estudando o que for. Ninguém sabe que tu és servo do Senhor, ou serva do Senhor Jesus. Ninguém sabe, ninguém percebeu. Então, procure fazer uma autorreflexão da sua vida, do que é servir a Deus, antes que seja tarde demais. Sabe por quê? Porque para descer a sepultura não tem negócio de idade. Chega o dia marcado, que você não sabe nem a hora, nem o dia, e não tem mais jeito. Então, há tempo de mudança. E o tempo é hoje, é já.
Polêmica, 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 viu? Anote aí agora, vou apertar o juízo agora. Pastor Marcos, momento da polêmica. Eu quero saber o seguinte, em muitas igrejas está tendo aquela concorrência. O diácono quer ser presbítero, o auxiliar quer ser diácono, o diácono quer ser presbítero, o presbítero quer ser evangelista, o evangelista quer ser pastor, o pastor quer ser presidente, o presidente quer estar na diretoria, a diretoria na convenção. Existe isso mesmo? É chamada? Ou falta um pouquinho de submissão? Porque, por exemplo, todo diácono quer ser presbítero, mas todo diácono tem que ser promovido. Existe isso no reino de Deus de promoção ou existe a chamada de Deus? Quinta aqui com relação à humildade. Porque todo mundo, ninguém quer ficar abaixo do púlpito, quer estar em cima do púlpito, da tribuna, pregando, cantando. E aonde vai estar o porteiro? Onde vai estar o recepcionista? Onde vai estar os diáconos? Quem é que vai fazer esses trabalhos? Se são ofícios da igreja. Momento da polêmica com o pastor Marcos, viu? Fica à vontade, pastor Marcos. Traz essa temática aí, dá um adendo. O Espírito Santo me fez lembrar algo tremendo que aconteceu e eu vou trazer à luz do que o senhor agora explanou sobre a questão dessa disputa. Quem tem chamado de Deus, pode ficar tranquilo. O tempo de Deus certo vai acontecer. Pode alguém dizer, não vamos permitir, pode chover o que for. Mas se Deus te disse, Ele falou que você vai ser pastor, que você vai ser evangelista, que você vai ser porteiro, Deus te falou, ninguém vai tirar isso de ti, porque Deus não é um homem para que minta, nem para que se arrependa do que disse. Prometeu, Deus vai cumprir. Eu era de uma denominação, e essa denominação tradicional, eu não ia em igreja nenhuma, só ia lá, porque foi ensinado que Deus não precisa estar em plano de igreja nenhuma, porque Deus está onde você está, e eu aprendi isso, e outro, um bom ensinamento pela palavra, mas fugindo da questão do que se trata do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, que também não falava sobre isso. Só que eu fui batizado dentro dessa igreja com o batismo com o Espírito Santo. Eita! E aí, eu não sabia nem que eu estava falando em língua, eu estava achando que eu estava falando normal. O chamado, né? Porque eu orava em voz, não ficava para mim. Mas disseram que eu estava falando em língua. Aí eu falei, não, deve ser porque eu tenho língua pegada, deve ser isso. Não, só ficar falando com a língua, esse povo é dessas igrejas aí, pentecostal. E Falei, meu Deus. E eu ficava como se, quando acontecia isso, é como se eu não estivesse na igreja, eu estivesse em outro lugar, porque eu ficava ali ouvindo a palavra e vivendo aquilo que estava falando, que estava sendo pregado. E aconteceu isso comigo. Eu terminei sendo excluído da igreja, mas de uma forma assim, educada. Irmão, o senhor vá para uma igreja, vá para outra dessas aí, porque o senhor não pode ficar aqui não, porque senão vai ter problema e tal, né? A gente sabe que o senhor é crente mesmo, a gente conhece a sua vida, não tem nada pregressa. Mas, irmão, eu amo os irmãos aqui, eu me segue. Não vai dar não. Tá bom. E aí eu, não vou para igreja nenhuma. Eu falei, Jesus, o que é que eu vou fazer? Como minha garagem era uma garagem que tinha para 2 carros, eu botei uma mesa, e nessa mesa que eu coloquei, eu fiz tipo um púlpito, né? Um púlpito, e aí eu pregava para minhas filhas e para minha esposa, falando da palavra de Deus, dando ensinamento. Tipo, eu me vestia todo, porque eu sempre gostei de me vestir bem, assim, porque eu sempre digo, para falar com Jesus, eu tenho que estar todo bonito. E aí eu me vestia e ficava assim, pregando para minha esposa e para minhas filhas. Elas cantavam louvores e eu começava a pregar. E por causa do calor, a garagem ficava aberta. E aí pessoas iam passando na praia, aqui é uma igreja, vamos entrar. Eu falei, não, aqui não é igreja não, aqui é minha casa. Mas se quiser pode vir. Aí começava a pegar as cadeiras, pegando as cadeiras. Aí lotou de gente, daqui a pouco outros irmãos que foram batizados também começaram a vir. E aí criou-se uma igreja. Aí, quando vinha dizer para mim que ali era uma igreja, eu disse, não, aqui é a casa de oração. Aqui é a casa de oração. Aqui não é igreja não, é casa de oração. É casa de oração. Só para encurtar, a casa de oração virou igreja casa de oração. O nome virou uma igreja casa de oração. E tinha mais de 40 membros já dentro, aquela coisa toda. E nós lá, a gente não se considerava pastor, porque eu dizia, não, eu não sou pastor, eu sou um dos líderes que estão aqui, eu e mais 2 irmãos, mas a gente, quando tinha uma situação assim, ceia do Senhor, para fazer a ceia, a gente convidava da Assembleia de Deus. Eu lembro como hoje o pastor Esdron, eu não sei se o nome é correto assim, porque eu tenho problema na língua de falar, o pastor Esdron, ele ia lá, e ele fazia a ceia para a gente, para ver a questão bíblica. Ele dizia, não, outra denominação não vou não. Ele ia, porque a gente ia para ele e dizia assim, olha lá, nós não somos pastor, o pastor é o senhor. E a gente não quer ministrar ceia, porque isso não é nosso, é do pastor. Ele ia, impetrava a bênção apostólica, fazia tudo
da liturgia, do que a Bíblia nos ensina. E aí chegou um tempo, né, que eu fui para uma vigília, e na vigília Deus falou com todo mundo. No final que foi saindo, a pregadora, a irmã missionária veio assim: olha, Deus manda te dizer que você vai para uma igreja grande, não vai ficar onde você está, onde você lidera, e você vai ser lá porteiro, mas no início você vai chegar líder de mocidade. Eu falei: como é que é? Líder de mocidade? Eu lidero uma igreja que eu sou professor de escola, tudo mais lá, e você líder de mocidade? É. Aí eu olhei assim: ó, se for de Deus, amém. Mas eu falei assim, meio discreto, sem acreditar muito. Naquela fala, eu falei: acabou o culto. Depois que acabou o culto, ela veio falar isso comigo, porque não falou lá na hora do culto. Eu pensei dessa forma. E fui-me embora. Passado cerca de 3 a 4 anos, mais ou menos, houve uma situação de eu vir morar no bairro de Fátima, em frente à Assembleia de Deus, ali da rua São Francisco, do bairro de Fátima. E eu não entrava em igreja nenhuma. Nada, não ia à igreja nenhuma. Não, vou ir lá na igreja dos outros, cada um tem seus costumes aí, eu não quero saber disso, não. Mas minha filha pediu para ir, porque a vizinha da Assembleia pediu para ir para o culto das crianças. Aí eu liberei e foi. Aí ela voltou: pai, o senhor tem que ir, é muito bom, é muito bom. Falei: qualquer dia desse eu vou ir, porque culto na nossa igreja é culto de segunda, quarta e sexta e domingo, e aqui era terça, quinta e domingo. Falei: uma terça eu posso visitar. Aí fui. Quando eu entrei, o pastor falou bem assim, o pastor local, o pastor Fábio Lima, que era na época, ele disse assim: você aí, de camisa preta, alguém me comeu de camisa preta, manco preto, esse jovem aí, ele fique de pé, terça-feira esteja aqui, porque Deus me deu uma visão com você. Aí eu fiquei assim, eu falei: terça-feira eu posso ver, tá. Fui para casa. Aí fui orar, porque nós aprendemos a oração e jejum praticamente na época, todos os dias. E na oração o Espírito Santo: lembra que eu te disse que você não acreditou, que você vai ser líder de mocidade? Você se despeça da igreja, porque você vai ser líder da mocidade. Nesta igreja, eu falei: mas aquela igreja, eles não permitem isso, não. Tem que conhecer depois. Eu estou lhe colocando. Creia no que eu estou dizendo, pastor. E eu fui para a igreja no culto seguinte, falei assim: irmão, eu estou me despedindo, estou indo embora. Vai para... Não, vou ser líder de mocidade na Assembleia de Deus. E quem chamaram você para ir para ser líder? Falei: não, foi Deus que chamou. Não, o pastor disse que quer falar comigo na terça, mas Deus já me disse que é isso. Isso não vai acontecer. Não é assim, não. Alguns irmãos da Assembleia ali do bairro. Não, aqui tem passado 2 anos, 3 anos. Nem pensa, conversa, pastor. Isso não vai nessa, não. Falei: não, eu vou cumprir a obra de Deus, já estou despedindo da igreja. Aí me afastei e fui para lá. Quando cheguei, era culto administrativo. No culto administrativo, louvado seja Deus. Chamou todo mundo, os líderes, manteve outros. Aí uma senhora falou assim: só faltou, pastor, da mocidade, o senhor não falou. Eu deixei por fim. Porque os nossos costumes, nossa igreja não permite isso. Mas foi Deus que me mostrou e disse que esse rapaz aqui, que eu chamei aqui, como é seu nome? Eu falei assim. Aí eu falei: meu nome é Marcos. Aí ele falou assim: pois é, ele que é o líder da mocidade. Isso foi um choque tremendo para a igreja, porque ninguém me conhecia, nem o pastor me conhecia. Ele disse que cumpriu a ordem de Deus, porque foi de Deus. E eu passei a ser líder de mocidade. Aí o chamado de pastor: como é que você deixa o chamado de pastor lá, que você ia ser pastor lá, certo? E você vem para a igreja para ser líder de mocidade? Porque a promessa que Deus já tinha me dito antes, que eu seria pastor. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu estou aqui na Assembleia de Deus, sou pastor, né? Eu não digo: você é secretário. Não, eu não sou secretário. Eu estou secretário, por uma questão de missão na obra do Senhor. Mas se disser assim: pastor, está precisando de você na portaria. Eu sou porteiro. Aí por que você é porteiro? Eu não tenho esse amor por posição eclesiástica. Não, eu tenho amor pelo chamado do que Deus quer para a minha vida. E o tempo é dele. Olha quanto tempo se passaram para se tornar pastor. Foi no centenário. Olha que honra do centenário, né? Pastor do centenário. Mas não era antes. E a igreja nem sabia, nunca soube que eu era dessa igreja da casa de oração, e o fundador, entre aspas, né? Que Deus nos usou para ser o fundador da casa de oração, porque a casa de oração é por causa da minha casa, o nome casa de oração. Hoje a igreja permanece. Mas a minha posição, que eu quero dizer, esse exemplo que eu estou dizendo, porque foi coisa natural, não foi coisa assim planejada por mim. Foi o plano de Deus. Mas cada um de nós tem que se permitir que o plano de Deus aconteça. A chamada de Deus não está no local, está na pessoa. Está na pessoa.
Em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que você vá, a chamada de Deus continua lá. Jonas pode se esconder, mas Deus vai achar ele. Eu mudei de cidade, eu morava na cidade de Venceslau Guimarães e já estava na lista para ser consagrado a pastor, no caso evangelista, né? Na época. Mas de repente tivemos a oportunidade de fazer uma mudança de cidade. E eu mudei de cidade no ano que eu seria consagrado a pastor. Sim. Acabei perdendo a consagração de pastor, porque eu mudei de cidade, outra igreja lá. Mas, posteriormente, lá onde eu estava, fui consagrado a pastor da mesma forma. Deus, ele tem seu tempo e sua forma. Sim. Mas, pastor, humildade versus ostentação. Combina ostentação na igreja, nas lideranças? O que falar desse terceiro tópico? Já estamos caminhando aqui para o encerramento, viu? Fica à vontade. Humildade versus ostentação. Quando se fala da ostentação, a gente tem que falar da proeminência, né? Que, na verdade, é se sentir superior que os outros, maior do que os outros, né? É o destaque, querer aparecer. Tem que ser o destaque. E quando a gente entende isso, né, da questão de humildade e ostentação, você não precisa querer aparecer, porque quando Deus quer lhe mostrar em algo, né, Ele quer te honrar, você aparece. E aparece outro com um sentimento tão gostoso, tão maravilhoso, você diz assim, meu Deus, eu não mereço não. E Deus está fazendo isso comigo. Deus está fazendo isso comigo. Não é eu que estou querendo ser alguma coisa. Eu sou, não, eu não sou nada. Eu sou servo só, servo. Quem é Deus, é Jesus. Ele diz, eu sou, ele é. Eu sou servo. E nessa condição de servo, meu pai, meu pastor amado, e você que nos ouve, nós temos que entender que quando se fala de ostentar, querer aparecer, mostra demais. A minha mãe já dizia isso. Meu filho, quem quer se aparecer, mostra demais. Fique no anonimato, mesmo assim que você vai aparecer, mas de uma maneira diferente. Quer dizer bem assim. Aí eu falei, mas mãe, às vezes a gente tem que fazer. Eu falei, não, meu filho, não precisa. Ela dizia assim, não precisa nada disso, não. Olha seu pai, o exemplo do seu pai, o exemplo é meu pai. Meu pai é uma autoridade que ninguém dava nada por ele. Quem via meu pai pensava que era um Zé Ninguém. Meu pai era juiz. Meu pai foi delegado. Meu pai morou nos Estados Unidos. Meu pai falava inglês. Falava alemão. Falava italiano. Mas quem olhava para meu pai não dizia nada daquilo que ele era. E outra, ele nunca disse o que ele era. E isso fez com que os 12 filhos que ele teve de homens, a última, a 13ª, uma mulher, olhasse para ele e para ela como exemplo de vida. Eu digo que não conhecia Jesus como conheço hoje, porque é o tempo, né, de Deus, mas os ensinamentos que eles aprenderam, voltado pela palavra, de certa forma, mesmo com as suas questões de crendices que acreditam existir, que depois eles passaram a conhecer a Jesus também, como eu, eles nos trouxeram esse grande ensinamento. Todavia, o caminho de humildade de Jesus é tremendo, meu irmão. É coisa que a gente não consegue, é inimaginável, é coisa tão linda, que você diz assim, meu Deus, como é que pode? Eu sou autoridade, eu sou o primeiro, tudo foi feito através de mim, e eu agora que vou limpar a sujeira que eles fizeram. Nós fizemos sujeira. A humanidade, através de Adão, fez sujeira. Só sujeira, pecado. E Jesus veio para limpar tudo. E limpar uma coisa que ele não fez. Isso é o maior exemplo para nossas vidas. Mas querer ostentar, ser melhor do que o outro, superior do outro, se achar o tal, se achar o bambambam, precisa, desculpe, nascer de novo. Aí o próprio Jesus, ele traz algo tão tremendo que diz assim, lá em Mateus, no capítulo 11, né, versículo 29, ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No caso, ele tirar aquele jugo pesado que está sobre tu, e ele vai trazer um jugo suave e leve para tu, para cada um de nós. E eu lhe digo mais, servir a Deus hoje se tornou até um pouco mais fácil do que antes. Porque cada dia que a gente se aproxima de Jesus, eu sei que as barreiras vêm, Satanás não vai ficar quieto. Se Satanás não estiver incomodando a sua vida, tem algo errado. Nunca vi um soldado ir para frente de batalha
e não lutar. Nunca vi. E eu digo até na questão secular, pelo aprendizado mesmo. Vai para trás de prender alguém, é difícil. É sufoco. O sujeito até mesmo morrer. Mas vai. Agora imagine uma batalha contra Satanás que está vendo você fazendo a obra de Deus, a qual é próprio Jesus, quando esteve aqui conosco, ele foi tentado, foi perseguido, até chegar à morte e morte de cruz. Para nós não será igual. Claro que a gente não suporta isso, por causa do jugo que é suave, e porque Jesus nos protege o tempo todo. Deus nos protege o tempo todo. Mas se a gente entender isso, meu pastor, tenha certeza que a gente não vai mais olhar com o olhar de antes. O nosso olhar vai ser o olhar de Cristo Jesus. É por isso que Jesus Cristo faz o convite, no terceiro tópico, terceiro item, um convite à humildade. É bom aceitar esse convite, essa missão, esse compromisso? Eu até anotei aqui que diz assim, no texto mesmo que diz assim, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. A Igreja de Cristo ela só aprende a ser humilde quando ela aprende a servir ao seu irmão. Quando ela esquece de fazer isso, ela continua da mesma forma de ostentação como o mundo assim o faz, de querer aparecer. Aí o senhor falou até sobre a questão denominacionais, né? Porque a igreja somos nós, somos o servo do Senhor. A denominação é importantíssima, sim, porque ela nos ajuda a trilhar juntos em família, né? Com um só pensamento, o mesmo pensamento em Cristo Jesus e fazer a obra do Senhor. Mas quando a igreja ela perde esse foco, ela começa a querer ganhar pessoas, não almas para Jesus, mas pessoas para a sua denominação, no sentido de ganhar verbas, dinheiro e mostrar que ela tem poder. Mas a igreja que eu estou falando no sentido estrutural, não é nem espiritualmente falando, a igreja nós, fortalecida no Senhor para combater o mal na questão espiritual, mas no sentido de mostrar que nós somos melhores do que os demais denominações. Quando nós fazemos isso, nós perdemos todo o sentido do que é humildade, do que Jesus tem nos ensinado e nos trazido. Isso quer dizer o quê? Que ela está trilhando por caminhos tortuosos, diferente daquilo que Jesus trouxe. Aí, como já disse antes, né, para trazer esse tópico diante, que é um convite à humanidade, né? Um convite à humanidade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Aí vem o texto que nós falamos mesmo, que está em Mateus capítulo 11, 29, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Desculpe estar assim, porque eu tenho língua pegada, todo mundo sabe, os irmãos conhecem, mas eita, o texto glória. Não deixa de estar no meu coração. E é maravilhoso, viu? Maravilhoso, maravilhoso mesmo, perceber essa necessidade, essa importância que tem, mas já indo para a nossa conclusão, pastor, o que o senhor gostaria de falar ainda? O que faltou falar? Fique à vontade, estamos agora na nossa conclusão. A você que está com certeza acompanhando esta live, não sei o horário nem o dia, mas vai ficar registrado. Aprenda com Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos. João capítulo 1, se a gente for ver bem, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós com o propósito de te salvar, de me salvar, de salvar toda a humanidade. Não custa nada você querer servir ao próximo. E outro próximo está do seu lado. Às vezes você está brigando com seu vizinho por nada, por besteira, por causa de algo que ele jogou na porta. Limpe. Ele vai ver toda vez você limpando e vai dizer, poxa, o vizinho, eu sujo a casa dele, sujo a porta da casa dele e ele limpa. Olha o que eu quero dizer com isso. Uma ação sua de humildade poderá fazer com que outros assim o façam. E eu digo isso como exemplo da minha vida, pastor, que eu citei do coronel. O coronel lavando o banheiro. E o banheiro estava sujo, pastor. Estava porque tinha muita gente. E outra, tem gente que não dá descarga, não faz nada. Mas o coronel estava limpando o banheiro todo sujo. E eu não esqueci. Eu aprendi com ele. Então você, quando faz isso,
com aquele que você vê que está cometendo algum erro e procura fazer o certo, sem reclamar, sem querer ostentar, sem querer querer se aparecer no sentido de obrigar com ele. Faça isso. Você está fazendo o que Jesus está te ensinando. E vai ganhar ele também a fazer da mesma forma, até mesmo ser seu amigo, ser seu irmão, ser seu querido, e poder dizer assim: minha humildade não é minha, é de Jesus, porque ele habita em meu coração. Que maravilha! Mas quero saber o seguinte: e você gostou dessa aula? Deu para aprender? Fez as suas anotações? Tem as suas dúvidas? Deixa aqui nos comentários, que estaremos respondendo, falando com você, que para a gente é um privilégio, tá bom? Já quero agradecer ao nosso pastor-presidente, Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a equipe, toda a diretoria, por essa oportunidade daqui estarmos na casa do Senhor. Mas, pastor Marcos, por gentileza, faça as suas considerações finais e faça oração, nos abençoando e abençoando também todos aqueles que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Giovanni pelo convite. Eu sempre digo, no meu coração, para Jesus eu nunca digo não. O irmão sabe dos meus afazeres, eu tenho muitas atividades, senão agora mesmo eu tive que sair depressa para vir aqui, porque para Jesus eu nunca digo não. Eu posso estar onde for. Se eu disser que eu vou, se você disser alguma coisa diante de Deus, cumpra. Não deixe de cumprir a palavra diante de Deus. E eu faço com prazer. E é um prazer, eu agradeço ao Senhor por ter nos confiado, nesse sentido de estar trazendo essa ministração de aula em parceria com o Senhor e os demais que estão assim nos assistindo. E agradecer também ao nosso pastor Carlito Machado Fiel, que é um exemplo de uma pessoa humilde, né? A posição que ele tem, quem olha assim nunca vê, ele está sempre no meio de todo o povo, ele abraça todo mundo, ele é, como o povo diz aí popularmente, é do povão. Mas por que do povão? Porque Jesus era do povão. Jesus era dos pequenos, dos pobres, daqueles que ninguém dá nada. E o pastor Carlito é dessa forma. Então, eu faço parte da diretoria e digo assim, é um prazer estar do lado do pastor Carlito servindo. Mas, sem delongas, vamos fazer a oração, né, para com todos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e tremendo Pai, eu quero agradecer, meu Senhor, por este momento vivido, sim, meu Senhor, na Tua presença, desses ensinamentos a qual Tu tem nos dado o tempo todo. Mas, Pai, em nome de Jesus, quero também Te pedir, Senhor, que alcance vidas, Senhor. Que alcance aqueles, meu Senhor, que às vezes está em seu lar, está no seu trabalho, está no seu carro, está em diversos lugares, meu Senhor, precisando ouvir a Tua voz. Sei que até os exemplos citados vai chegar ao coração de alguém, porque foi tudo na direção do Teu Espírito Santo. Mas, como eu disse, Senhor, só quem pode convencer cada homem da vida pregressa, da vida de pecado, é o Teu Espírito Santo. Então, meu Senhor, em nome de Jesus, entra com esta providência, Senhor. Fala os seus corações. Traz a luz, aleluia, a qual Tu és em nossa vida, para com eles também. Abençoa também, meu Deus, os nossos familiares, os nossos irmãos, principalmente os missionários que estão em situações distantes dos seus lares, meu Deus, cumprindo o Teu ID, os abençoando, suprindo as suas necessidades. Eu sei que Tu tem guardado cada um deles, mas usa, meu Deus, aqueles que podem assim ajudar. Muitos podem, meu Deus, eles não estão fazendo. Desperta nesses, meu Deus, para que possas, meu Deus, entender que tudo é Teu, nada é nosso. Nós somos simplesmente, meu Senhor, algo tremendo para Ti, mas para o mundo nós não somos nada. Somos servos, servos para servir. E nessa questão, meu Deus, nos traz um coração cada vez mais de humildade, sim, mas tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade. E como igreja do Senhor, representando, meu Deus, a todos que nos ouvem, nós queremos Te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. A paz do Senhor para todos, e já aproveita a oportunidade, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre estar conectado conosco. A paz do Senhor e até a próxima.